Dani, olá, Joelson. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Eli Lopes. Boa tarde a você em casa. Joelson. Vamos falar aí sobre o caso de Miguel Alves com a morte do gerente do Banco do Brasil lá em troca de tiros com a polícia, Joelson. Houve a determinação do secretário para que fosse aberto um inquérito para avaliar essas responsabilidades, o que efetivamente causou a morte do gerente. Como é que está? Esse inquérito já foi aberto? Como é que está, Joelson? Já existem 2 delegados designados para fazer esse trabalho, o delegado Robert Lavô e o delegado Igor. São especialistas em homicídios e vão fazer esse trabalho. Nesse momento eles estão analisando tudo aquilo que foi periciado pelo Instituto de Criminalística e pelo Instituto Médico Legal, Amadeu. E vão precisar de mais perícia para determinar o que causou a morte do gerente Ademiston Alves, gerente do Banco do Brasil lá da cidade de Miguel Alves, morto durante este assalto. Porque há dúvidas, Joel, sobre o que efetivamente aconteceu, como aconteceu, se o gerente foi morto com um tiro, com 2 tiros. Algumas vertentes falam em 2 tiros, outros em 1 tiro e um ferimento. Isso. Não há dúvida de que ele tem um ferimento feito a bala na cabeça. Isso o Instituto Médico Legal teria constatado no seu laudo, que ainda não foi divulgado, está em 10 dias, e um ferimento na altura do abdômen, que não se sabe ou que se teria sido provocado a tiros. Os especialistas com quem nós conversamos hoje, Amadeu, e nós conversamos com alguns especialistas sobre esse assunto hoje, garantem que o ferimento no abdômen existe, mas que não seria provocado por um tiro. Não seria provocado por um tiro. Essa informação da perícia. De especialistas que conversaram com a nossa equipe de reportagem hoje, que não quiseram gravar entrevistas, mas que disseram que aquele ferimento não teria sido provocado a tiro. Mesmo assim... Que é a mesma tese do secretário de Segurança. Seria a mesma tese do secretário de Segurança Pública, Robert Rios Magalhães. Mas, ao contrário do secretário de Robert Rios, essas pessoas tiveram contato com o corpo do Ademiston. Mas, ao que tudo indica, Amadeu, mesmo assim, nós devemos ter novas perícias no corpo do gerente. Para fazer nova perícia, tem que exumar. Vai ser necessária a exumação. Então, na sua avaliação, pelas conversas dos bastidores do caso, a tendência é que haja a exumação do corpo para o esclarecimento de dúvidas. O corpo do gerente, que está sepultado na cidade de Pimenteiras, deve ser exumado pela polícia para que seja feita a perícia, e isso deve ser feito no mais breve espaço de tempo possível, para que os vestígios sejam todos preservados, feitos dentro de um prazo que a polícia possa fazer essa perícia. Para que essa exumação resolva de verdade. Vamos ver. Pela primeira vez depois do assalto à agência do Banco do Brasil de Miguel Alves, o comando da Polícia Militar, o chefe da Polícia Civil e o secretário de Segurança Pública do Estado participaram de uma reunião para discutir tudo o que foi feito na operação e que resultou na morte do gerente Ademiston Alves. O secretário pediu explicações aos homens que participaram diretamente da operação. Eu vou ouvir o delegado-geral de tudo que a Polícia Civil participou até o momento desse fato. Vou ouvir o comando da Polícia Militar de tudo que ocorreu. Eu quero que o secretário seja informado de tudo que houve, e que todos eles colaborem na feitura do inquérito. Facilite ao máximo. Eu quero esse inquérito andando rápido. Eu acho que a opinião pública precisa de uma resposta e nós temos a obrigação de oferecer essa resposta. Nenhum dos membros da Polícia Militar que participaram do encontro quis gravar entrevistas. As investigações em torno da morte do gerente estão sendo conduzidas em Teresina por 2 delegados especializados em homicídios. Os 2 analisam tudo que já foi produzido pelo Instituto Médico Legal e pelo Instituto de Criminalística. Para o secretário, as polícias civil e militar do Piauí não podem aceitar operações que resultem em morte, seja de bandidos ou de inocentes. Numa sociedade violenta como é a brasileira, a população fica atordoada e às vezes fica vibrando com morte de bandido. Mas nós somos técnicos de polícia, nós somos agentes de segurança pública, nós não podemos concordar com nenhum tipo de morte violenta, quer seja de bandido, quer seja de testemunho, de trabalhador. Nós temos que cumprir nossas missões da maneira que não ocorra nenhuma morte, nenhuma perda de vida. Agora, eu tinha um professor na academia de polícia que ele dizia que o policial calado é um poeta. O exame já produzido pelo Instituto Médico Legal responde a maioria das perguntas da polícia, mas deixa algumas dúvidas em relação a ferimentos encontrados no corpo do gerente. Por isso, os investigadores consideram inevitável a realização da exumação do corpo.
olha aqui, ó, são muitos aspectos que precisam ser esclarecidos e informados à sociedade sobre esse caso, Joelson. E você que está no dia a dia acompanhando essas investigações e tudo que está sendo falado nos bastidores, já que a impressão que a gente tem é que se quer evitar que transpire qualquer informação do inquérito. Isso. Não é assim? Mas a gente está, como nossa função de jornalista de tentar cavar as informações para que o telespectador fique bem informado e acompanhando. Joelson, primeiro, essa informação aí de que haverá exumação, isso está confirmado, Joelson? O corpo do Ademiston vai ser exumado? Amadeu, vou lhe colocar as coisas da seguinte maneira. A exumação, ela está programada. Se você me pergunta hoje se a exumação vai acontecer, a polícia quer fazer e já programa essa exumação. Seria feita por quem? Por que ela programa essa exumação? Porque já tem médico perito escolhido para fazer esse trabalho, que não deve ser o mesmo médico que fez a perícia do Instituto Médico Legal, deve ser o outro médico. Já tem, embora não exista uma data, mas a cúpula da Polícia Civil já tem conhecimento de que os investigadores precisam dos dados que essa perícia vai ser feita, embora não haja uma determinação, uma nomeação do médico que vai fazer a perícia, mas já há o médico escolhido para fazer esse trabalho. Escalado. Já foi escalado para fazer esse trabalho. E tudo isso já tá colocado para todas as pessoas que participarão desse trabalho. Eu imagino que é um transtorno para a família ver o corpo do Ademiston ser retirado do túmulo e averiguado pela perícia. A família, ela tem o arbítrio de autorizar ou de proibir a realização dessa perícia, Joelson? O que a lei diz? Amadeu, a lei diz que as investigações, a família pode ser consultada, pode apontar o local onde foi sepultado o corpo, para não pairar dúvidas se aquele corpo é o corpo que está sendo exumado, é o próprio corpo da vítima daquela operação, mas que a polícia tem o direito de fazer essa exumação, porque entende que é o bem comum, o bem da sociedade que está em jogo. As investigações. Quer dizer, a família não tem o poder de vetar uma exumação. Não tem esse poder. Tem. Outra coisa, Joelson, foi um tiro, 2 tiros, um tiro e um ferimento. Quem é que só a exumação vai definir isso? Ou hoje dá para ter uma ideia, mas não dá para assinar embaixo? Amadeu, esse laudo que você disse que ainda não foi feito, ele vai concluir o quê? Vai constatar isso? Vai definir isso, se foi um tiro ou um tiro e um ferimento? Quais são os ferimentos que foram detectados pelo laudo do Instituto Médico Legal ainda não divulgado? Tiro na cabeça, tiro fatal. Esse feito a queima-roupa. Fratura no pé do gerente foi constatado. Ferimentos no braço também foram constatados. E um ferimento no abdômen que não teria sido provocado, segundo os especialistas, por um tiro, nem de longa distância, nem a queima-roupa, mas seria resultado do acidente. Inclusive, ele tem ferimento de um lado e do outro do corpo. E esses ferimentos não têm correspondência entre si, porque muita gente especulou que seria uma tiro bala que transfixou. A informação que a gente conseguiu de pessoas que tiveram acesso aos exames, e aqui a gente vai preservar de toda Claro, é a fonte jornalística. Dizem que essa perfuração, se fosse uma bala que transfixou, que atravessou o corpo, teria provocado problemas também nos órgãos do gerente, não é? Seria óbvio. Mas nenhum órgão dele foi afetado pelo tiro na altura do abdômen, ou seja, todos os órgãos internos estão preservados. Quer dizer, não há uma demonstração cabal de que a bala passou de um lado ao outro do corpo. Atravessado. O laudo, evidentemente, vai sair em 10 dias, mas essas dúvidas que surgiram podem ser respondidas. Esse laudo não vai responder a isso? Esse laudo não é conclusivo e definitivo? Existem algumas dúvidas em relação a esse material que devem ser tiradas depois da exumação, que devem ser respondidas, algumas questões que devem ser respondidas depois da exumação, e que este ferimento do abdômen seria um deles. Que é uma questão aí de perícia, de técnica, né? E também vai poder apontar se a bala foi disparada. Essa da cabeça é uma bala, isso não há dúvida. Essa questão não há dúvida. Já dá para definir se essa bala foi disparada por uma arma dos assaltantes? Essa da cabeça teria sido dos assaltantes porque foi um tiro a queima-roupa. Como os policiais estavam distantes,
Então você tem a certeza de que aquele tiro, a queima-roupa, então o laudo do Instituto Médico Legal já deixa isso muito claro, que o tiro da cabeça é um tiro de perto, portanto um tiro dos bandidos, né? Vamos colocar assim. Mas o ferimento do abdômen é que ainda Isso coincide com o depoimento do André, que é o outro funcionário que foi feito refém? Coincide. Segundo o André, ele viu o momento em que o Ademilson levou o tiro dos bandidos, o tiro a queima-roupa. Daí então ele caiu no chão. Daí ele caiu e se escondeu. E se escondeu. E aí ele não viu. Tem informações da família sobre o caso da exumação? Já houve esse contato, já houve essa autorização? Você tem essa informação? Eu diria que hoje essa informação de que a exumação acontecerá é uma informação extraoficial ainda, né? Então você não tem uma informação de data, nem uma determinação através de portarias de quem vai participar dessa exumação. A gente sabe que essa equipe já está formada, mas essa equipe já está formada porque os chefes já comunicaram a essa equipe de peritos e médicos. Mas não há uma formalização disso ainda, portanto a família ainda não teria conhecimento disso. Nós vimos aí na sua reportagem a reunião das cúpulas, Polícia Civil e Polícia Militar. E houve, a gente tem até imagem dessa reunião, foi feita essa reunião na Secretaria ou no quartel? Hoje pela manhã, na Secretaria de Segurança Pública, por volta das 10 da manhã. Na Secretaria de Segurança, a cúpula se reunindo para este caso. E os militares não falam, mas, Joelson, a informação de que a Polícia Militar já investigava esta quadrilha e imaginava que pudesse ocorrer o assalto, certamente, sem essa informação passada para a civil, gerou aí um desconforto entre as duas polícias. Como é que isso está sendo tratado? Amadeu, o secretário de Segurança Pública, Robert Rios, diz que há um diálogo permanente e bom entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Mas uma declaração dada ontem aqui mesmo pelo delegado, numa entrevista que nós fizemos com o delegado James Guerra, ele disse que esse tipo de situação não é uma situação que se admite entre duas polícias que são braços da segurança pública. Para ele, James, houve uma dificuldade de diálogo. Ele falou isso aqui ontem. A Polícia Militar realmente sabia que a quadrilha estava no Piauí, sabia que haveria um assalto e aí passou a monitorar os passos dessa quadrilha para saber exatamente que dia esse assalto aconteceria. Isso é um fato, isso consta em depoimento do policial, tenente da Polícia Militar, que comandou o trabalho de levantamentos do Serviço de Inteligência da Polícia Militar dado à Greco. Mas também é um fato, nenhum desses passos dados pela quadrilha, nenhum desses levantamentos feitos pela Polícia Militar chegou à Greco ou chegou à Polícia. Outra coisa, Joelson, o secretário Robert falou na colaboração da Polícia Federal. Em que termos essa colaboração vai ocorrer? E ela já foi formalizada? Hoje a Polícia Federal tem condições de fazer exames de balística com muita facilidade, qualquer exame pericial do que diz respeito à origem dos disparos. Tecnicamente ela é possível fazer todo esse tipo de trabalho, e inclusive eventualmente demonstrou isso no caso Fernanda. No caso Fernanda. Quando foi exumado o corpo depois de muito tempo e eles fizeram lá esse trabalho de perícia. E se dispôs a fazer tudo isso, inclusive colocando lá todos os seus laboratórios em Ribeirão Preto, no Brasil inteiro, para fazer esse trabalho junto com a Polícia Civil. Agora, até agora, esse momento, não foi feito nenhum pedido formal à Polícia Federal ou específico de um exame que possa ser realizado. Até apenas agora, o contato entre o secretário de Segurança Pública e o superintendente Nivaldo sobre essa colaboração, e a Polícia Federal já disse que vai participar naquilo que for preciso. Está preparada dentro dos limites da lei, não é? Dentro dos limites da lei. Outro ponto aqui, Joelson. Qual é a situação de momento dos dois foragidos? A polícia ainda busca, essa captura ainda pode ocorrer? Não há dúvidas que a captura deixou de ser a prioridade da Polícia Militar agora, né, Amadeu? Não há mais essas pistas de que os homens estejam no Piauí. Não há mais essas pistas. As equipes continuam na região pelo tempo que já passou, mas ainda há equipes no local onde o assalto aconteceu, uma quantidade de policiais maior do que o que normalmente se observa, mas o que se sabe é que esse trabalho de captura já não é mais a prioridade da Polícia Militar, que tenta agora dar explicações para o que houve no dia da operação.